A Deus, vamos exaltar seu nome, vamos adorar a Deus. Ele veio em minha vida em um dia especial, transformou meu coração em um novo coração, e esta é a razão porque eu canto assim. Vamos adorar a Deus. Ele veio em minha vida em um dia especial, transformou meu coração em um novo coração, e esta é a razão porque eu canto assim. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Vamos ficar no início da mais uma palavra. Espero que já não consigo fazer aqui, já vou chamar assim. São os irmãos com a paz do Senhor, amém? Vamos lá, aula. Livro de Cristo? A Beatriz. Livro de Cristo? Madalena. Não é, tá de férias. Vanil Coelho. Livro de Cristo? São Leonardo. São Mateus. Livro de Cristo? Solange Camargo. Livro de Cristo? Solange Oliveira. Consone. Livro de Cristo? João Valdemir. Livro de Cristo? Sim. Vanessa. Livro de Cristo? Noemi. Obrigado.
gostaria de chamar a irmã Darlene para estar fazendo a leitura devocional. Se encontra em Daniel, capítulo 3, versículos 17 e 18. Daniel 3, 17, 18. Amém? Diz assim então: se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó Rei. Se não, fica sabendo, ó Rei, que não serviremos a tais deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Vamos estar lendo o texto áureo, então, como os irmãos já sabem, vamos estar lendo primeiro e depois lemos todos juntos. E eu ouvi outra vez do céu que dizia: sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados e para que não corras nas suas pragas. Apocalipse capítulo 18, versículo 4. No 3, todos juntos. 1, 2, 3. Eu ouvi outra voz do céu que dizia: sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados e para que não incorras nas suas pragas. Apocalipse capítulo 18, versículo 4. Gostaria de chamar a evangelista para a lição hoje. Gostaria que o irmão Sônia orasse por ele. Pai, Senhor, maravilhoso Deus, nós te bendizemos, glorificamos, exaltamos nesta noite, Pai. Obrigado por mais uma oportunidade de tua igreja se reunir aqui nesta noite para aprender, Senhor, também orar a Ti, Senhor, aprender da Tua Santa Palavra, das Tuas Escrituras, que serve para nosso alimento, nosso crescimento espiritual. Nesse momento colocamos o Teu servo também, professor evangelista Alves, nesta noite na Tua presença. Eu sei que Tu já tens, Senhor, apesar da lição ser programada, já tens inspirado ele para falar e ensinar a tua igreja, Senhor. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome do teu filho amado Jesus. Amém. Olá, Senhor, irmãos, pode tomar assento. Da lição de número 2, página 8, que tem por tema Porque Ser um Conservador, parte 2. Então, vamos ter aí o tópico da introdução, a contaminação do mundo, perda da nossa identidade, a resposta de Daniel e de seus amigos, desafiando a Babilônia e a conclusão. Vamos, dentro do possível, tentar ir passando por cada um desses tópicos. Não vamos ler o texto base, mas ele está na Bíblia aí, eu acho que não sei se todos conseguiram ler. Está na Bíblia, também está na revista, em Apocalipse capítulo 18, versículo.
14 ao 24. Então vamos direto para a introdução. A Bíblia nos expõe o perigo de perder algo que se conquistou desde os tempos antigos. Deus desejou habitar junto com um povo separado. Mas separado de quê? Resposta: do resto do mundo. Êxodo capítulo 6, versículos 6 e 7. Quando os judeus o rejeitaram, ele chamou a todos quanto o receberam. Para se tornar filho de Deus, também é necessário que se faça parte da Igreja de Cristo, termo que tem origem no grego eklesia, que significa reunião dos cidadãos convocados nas assembleias legislativas. Para compreender melhor, somos chamados para tratar dos assuntos do reino ou das coisas do alto. Este é o significado mais próximo do termo igreja, tirados para fora de um sistema que é o mundo, para ter contato com Deus e seu reino. O próprio membro de uma igreja é caracterizado como alguém que foi convocado do mundo para fazer parte da Assembleia dos Santos, liderada por Jesus Cristo. Então, na introdução, primeiro vale a gente lembrar ou relembrar a questão do que é ser um conservador, né? Foi ensinado na aula passada. É manter, né? É guardar, é manter aquilo que se aprendeu. Então, ser conservador é isso. Não é só na igreja, tem na área política, enfim, podemos caracterizar alguém que guarda um princípio e aprendeu como um conservador, né? Então, conservador é aquele que conserva alguma coisa. Por exemplo, várias pessoas vêm de ensinamentos diferentes, né? Então, muitas histórias, quando a gente escuta, alguém vai dizer aí: eu escutei algumas vezes, irmão Valdemir, eu aprendi com meu pai. Então, se ele mantém aquilo que ele aprendeu com o pai dele, ele está conservando um valor que o pai dele acrescentou na vida dele. Referente a nós, a Igreja do Deus Vivo, nós também aprendemos a palavra de Deus e as Sagradas Escrituras, não somente como uma informação qualquer, mas como algo precioso e valioso que nós devemos preservar, cuidar, que nós devemos conservar viva e ativa na nossa vida. Quem pode, por favor, achar aí Deuteronômio capítulo 14, versículo 2. Outro ache, por favor, Êxodo capítulo 33, versículo 15 e 16. Deuteronômio 14, versículo 2. Outro ache Êxodo capítulo 33, versículo 15 e 16. Outro ache Deuteronômio capítulo 7, versículo 6. E outro ache 2 Crônicas capítulo 7 e versículo 14. Deuteronômio 14, versículo 2, pode ler. Porque és povo santo ao Senhor teu Deus, e o Senhor te escolheu de todos os povos que há sobre a face da terra, para lhe seres o seu povo próprio. Amém? Então, quando Deus vai dizer para Israel e ensinar todas as coisas para Israel, é porque Deus estava dizendo para eles: olha, vocês são o meu povo, vocês são a minha gente, vocês são escolhidos por mim. Então Deus coloca valores, coloca a palavra, coloca a lei para o povo de Israel, e sempre em cima ele vai frisar, ele vai dizer: olha, vocês são meus, vocês são o meu povo, vocês são escolhidos por mim. Por favor, quem achou Êxodo capítulo 33, versículo 15 e 16.
Êxodo, capítulo 33, versículo 15 e 16. Então ele disse a Moisés: se a tua presença não vai comigo, não nos faças subir deste lugar, pois fomos criados a saber, cachorros graças aos teus olhos, eu, o teu povo. Não é porventura, vendo, e andares conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra. Amém. Sermos separados dos povos da terra, eu e o teu povo. Veja que Deus está frisando aqui nos textos bíblicos que nós somos de Deus, nós somos escolhidos por Deus, separados por Deus. Separados do quê? É o termo em grego que nós lemos aqui em inglês, separado. E muitas vezes a gente fica só neste princípio de dizer que o termo igreja, lá no grego, ele quer dizer tirados para fora do mundo, mas não é tirados para fora do mundo para viver sem propósito, viver vazio. É tirado para fora do mundo por Deus, para ser propriedade exclusiva de Deus. Então ele não nos tirou para lá de lá para nos deixar, né? Até porque Jesus ensinou, né, que o reino de Deus vem sobre a vida de alguém e ele limpa aquela casa e aquela casa fica linda, bonita, adornada, cheirosinha, perfumada. Mas se ela não for habitada, vem Satanás de novo e traz mais demônios com ele e o estado daquela casa vai ficar bem pior do que a primeira. Então o termo igreja, ele quer dizer então tirados para fora do mundo, mas para pertencer a Deus. Quem nos tirou foi Deus. E a Bíblia diz que nós somos comprados pelo sangue de Cristo. Que nós não fomos comprados por ouro, nem por prata, nem por qualquer outro tipo de moeda corruptível. Mas nós somos comprados pelo sangue de Jesus. Se nós somos comprados, nós somos tirados para fora para ser dele. Então os valores que precisam ser conservados na nossa vida não são os nossos mais, não somos do mundo mais, são os valores do reino de Deus. Isso precisa ser conservado, porque se fomos comprados e não somos mais nós mesmos, logo Cristo é o nosso Senhor. Se Ele é Senhor, é Ele que manda, é Ele que governa e é Ele quem dita as regras. E a gente diz amém. Amém? Deuteronômio capítulo 7, versículo 6, quem achou? Porque tu és povo santo ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que ele fosse o seu povo próprio de todos os povos que há sobre a terra. Olha aí que coisa tremenda. O Senhor te escolheu para ser o seu povo de todos os povos da terra. Eu te escolhi. Aleluia. Glória a Deus. Isso não é pouca coisa, não. Israel teve e tem, porque a promessa de Deus ainda não se encerrou para a vida deles, o maior privilégio de todos. E em segundo lugar, nós também somos muito privilegiados, porque nós somos enxertados na videira do Evangelho. Fomos tirados para fora, para também receber essa declaração de Deus que nós vamos ver aqui. Assim como o povo, como Deus falou para o povo de Israel, Ele vai falar para a igreja também. Depois nós vamos ver no Novo Testamento aqui. Quem pode aí também para nós, 2 Crônicas, capítulo 2, versículo, melhor, 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Se o meu povo se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, me buscar, e se converter nos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Glória a Deus. Se o meu povo, isso aqui foi na consagração do templo de Salomão. Salomão vai orar e Deus vai responder. Se o meu povo se chama pelo meu nome. Olha que coisa tremenda. Ser chamado e conhecido pelo nome de Deus. Lá no Êxodo 33, quando Moisés está falando, Moisés está dizendo: Senhor, por acaso nós não somos conhecidos e separados porque a tua presença está no nosso meio? Nós não somos diferentes por causa disso. Se tu não vai com a gente não vai, porque nós vamos ser igual a todos os outros povos. Mas é a tua presença que nos vai ser diferente. Então, se o Senhor não vai, não nos tira do mundo. Nós vamos ficar paradinhos.
esperando até o momento em que o Senhor vai continuar andando. Glória a Deus. Quem pode achar 1 Pedro capítulo 2, versículo 9? Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Propriedade exclusiva, nação santa. Aqui Pedro está escrevendo para os irmãos em Cristo, está escrevendo para a igreja. Então ele está dizendo assim, no Antigo Testamento, dizendo para o povo de Israel: vocês são meus. E aqui o Espírito Santo, através da vida de Pedro, está dizendo: vocês são propriedade exclusiva de Deus. Então a mesma promessa, a mesma palavra que Deus fala para Israel, Ele fala para a igreja através de Cristo. E nós somos propriedade dele, para conservarmos as coisas que Deus tem colocado sobre a nossa vida. E eu ainda quero terminar essa parte aqui. Estamos olhando assim na introdução, no Evangelho de João, no capítulo 17, na oração sacerdotal de Jesus. Tem muita coisa linda aqui escrita. João, capítulo 17. Então veja que nós lemos versículos anteriores falando a Israel, e agora nós estamos falando sobre a igreja, sobre o mesmo propósito de Deus, de ter o seu povo, que se chama pelo seu nome. Evangelho de João. É por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são Deus. Então, o fato de você estar com Jesus é porque você é de Deus. E Deus deu você para glória a Deus. Como Israel tinha promessa, a igreja também tem promessa. E segue dizendo no versículo 14 ao 17, ele vai dizer assim: eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que o tires do mundo, e sim que o guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então Jesus está dizendo: santifica, protege, guarda, porque eles não são do mundo. Amém? Versículo 20: não rogo somente por esses, para aqueles que estavam ali, mas também por aqueles que vieram a crer em mim por intermédio da sua palavra. Aí entra nós. Então a promessa do cuidado, que eles eram de Deus, estava para lá, e Jesus está dizendo: ainda tem mais alguém que vai entrar nessa turma aqui, que é a igreja, que é os gentios, que somos nós, nos tempos modernos, nos tempos atuais. E no versículo 24, aqui a coisa muito especial: Pai, a minha vontade é que onde eu esteja, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória e que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Jesus está dizendo assim: Pai, eles são Deus, tu me deste eles, vamos protegê-los do mal, vamos livrar do mundo, da influência do mundo, das coisas do mundo. Santifica-os na verdade, santifica-os na tua palavra, porque a tua palavra é a verdade. Então nós precisamos conservar a palavra, porque a palavra que nos santifica, porque ela muda os nossos hábitos, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. A ação do Espírito sobre a palavra, ela muda, ela transforma as nossas vidas. E que coisa linda, Jesus está dizendo: Pai, eles são teus, mas tu me deste. Mas além desses aqui, tem alguém lá na Batista do Algarve, que um dia vai ouvir essa palavra e vai saber que ele também é teu, Pai, e ele também é meu, e ele também faz parte dessa promessa. Aleluia! E no versículo 24 é fantástico, porque ele vai dizer, parece que parece que Jesus estava chorando nessa oração e estava dizendo: Pai, eles vão permanecer no mundo ainda,
mas eu vou para ti. Guarda eles, Pai. Livra eles do mal, Pai. Porque aonde eu estou, Pai, eu quero que eles estejam comigo. Não deixe eles se perder, Pai. Porque eu vou para junto de ti. Mas eles vão estar comigo, porque tu me deu eles, Pai. Então isso eu fico muito mexido com isso. Desta oração de Jesus, está tão preocupado, intercedendo ao Pai, dizendo: eles vão ficar no mundo, protege, livra eles do mal. Eu não perdi nenhum dos que o Senhor me deu, Pai. Guarda, livra do mal, santifica na verdade, a tua palavra é verdade. Para quê, Pai? Porque eu quero abraçar eles, porque eles são meus, e aonde eu estou, eu quero que eles estejam comigo naquele dia. E Jesus está na presença do Pai, e você vai desfrutar da presença do Pai também. Porque se Ele está lá, e você vai estar na presença dEle, todos nós estaremos juntos ao nosso Deus e ao nosso Pai. Amém, irmãos? Mas aqui na introdução ainda a Bíblia vai dizer que o relógio apagou. Legal. É errado também. É? É errado. É errado? Para 5 minutos. Tá. E aí na introdução a Bíblia fala assim, que a Bíblia nos expõe o perigo de perder algo que conquistou desde os tempos antigos. Então nós já falamos aqui no termo igreja na introdução, nós já falamos aqui no sentido de propriedade de Deus do seu povo de Israel e da igreja. Então nós estamos falando aqui que na introdução o autor está dizendo o perigo de perder aquilo que se conquistou desde os tempos antigos. Por quê? Porque não conservou aquilo que Deus colocou, ou as promessas que Deus fez sobre a vida de Israel, e também trazendo para o contexto sobre a vida da igreja. Nós vamos ver isso, irmãos, ao longo da Bíblia. Se a gente olhar num panorama bíblico de uma forma ampliada, nós vamos enxergar assim exaustivamente Deus ensinando o povo de Israel no Pentateuco, dizendo o que não era para fazer, o que não agradava a Deus, que ia separar o homem de uma nação de Deus. Então Deus começa a fazer isso e o povo começa a errar, o povo começa a falhar, e aí começa a se levantar inúmeros profetas da parte de Deus. A misericórdia de Deus, ela se renova a cada manhã, a cada dia, né? Então Deus vai dar oportunidade às vezes de longos anos, profetas profetizando, sair do meio deles: não faz isso, não faz aquilo, sai da idolatria, sai da prostituição, não adora outros deuses, não se mistura com outros povos. E assim nós vamos ver Isaías, Jeremias, Miguel, Daniel, nós vamos ver todos os profetas, eles sempre vão passar por isso, por uma exortação da parte de Deus: olha, a justiça de Deus vai vir sobre vocês se vocês não mudarem a postura de vocês referente a todas estas bênçãos, essas maravilhas que Deus falou para vocês. E aí, queridos irmãos, o povo de Israel acaba não escutando a voz de Deus. E aí nós vamos achar lá no livro do profeta Isaías, ele profetizando sobre o cativeiro. Nós vamos encontrar Jeremias profetizando sobre o cativeiro da Babilônia, dizendo que o estado do povo era tal que tinha chegado o momento então de se cumprir a justiça de Deus sobre a vida deles, né? Mesmo tendo o exemplo das tribos do norte, que lá no ano 720 e alguma coisa aqui, o reino do norte, que tinha como capital Samaria, ele vai ser dominado pela Síria. Então ele vai ser levado para o cativeiro. E algo aqui que é interessante da gente ver é que a Síria, quando ela domina o reino do norte, o sistema da Síria de domínio, ele era muito brutal, muito violento, e eles agiam de tal forma que eles descaracterizavam toda uma nação. Eles invadiam, eles destruíam, eles matavam e levavam cativeiro para outros povos e distribuíam entre as nações as pessoas. E o que acontecia com esta situação? Eles iam perdendo a sua cultura, a sua característica, e se tornando povos mistos e com uma outra identidade misturada, né? Então eles passavam a falar outro idioma. Por exemplo, os assírios falavam acadiano e depois vieram falar aramaico. Então essas pessoas que foram para lá aprenderam os costumes, a adoração dos deuses, aprenderam outros idiomas,
Tanto que até os tempos de Jesus, ou por que não dizer até os tempos de hoje, os samaritanos são desprezados pelos judeus, como uma raça inferior, um povo que não era mais puro, porque foram levados para o cativeiro, se misturaram com outros povos, e ninguém mais sabia a identidade específica. Então, Deus levantou profetas no Reino do Norte. Eles não ouviram a voz de Deus. Eles não se contentaram em ser um povo de Deus. E então eles abriram mão das palavras, dos ensinamentos, do que a palavra de Deus trazia para eles. Eles não conservaram os princípios e os valores estabelecidos por Deus. E então eles foram para o cativeiro e perderam a sua identidade e deixaram de ser povo, porque eles nunca mais voltaram do cativeiro. Depois, no seguimento dessa história, lá no ano 701, Jerusalém também é sitiada pela Síria, e ela vai conquistar, Senaqueribe vai conquistar diversas cidades fortificadas. Porém, quando ele chega em Jerusalém, ele se depara com uma situação diferente. Ele vai enviar arautos que vão proclamar diante dos muros, dizendo que ninguém poderia livrá-los da mão dos assírios, etc, etc, que iam ser derrotados. Então o rei Ezequias, ele vai clamar ao Senhor, e então vai ser uma palavra liberada por Deus através do profeta Isaías, em que vai dizer que ele não iria conquistar Jerusalém. Por mais que demorasse o cerco, por mais tentativas que teve, ele nunca conquistou Jerusalém, porque a mão de Deus estava sobre o povo, porque o rei se humilhou na presença do Senhor. Ele conservou o princípio de Deus, de obediência a Deus, de ouvir a voz de Deus, a direção de Deus. Então Jerusalém foi salvo, porque Deus interviu, porque o povo assírio era muito mais forte. Então, aqui já é um milagre de Deus, que quando a gente conserva a palavra, as promessas e a intervenção divina, elas vão acontecer sobre as nossas vidas. Dando seguimento à história, depois vem o povo caldeu da Babilônia contra Jerusalém, e eles vão conquistar Jerusalém. Eles vão conquistar Jerusalém, porque Jerusalém não se humilhou, seus reis não se humilharam na presença do Senhor. Mesmo com tantos profetas, mesmo com o exemplo do seu co-irmão, eles não conservaram a palavra de Deus, a intimidade de Deus, os princípios que Deus havia colocado sobre as suas vidas. E então vai acontecer o cativeiro de Judá. E o que é interessante, neste primeiro cativeiro, nós vamos ter, nesse cativeiro, na primeira leva, foram 3 levas de judeus que foram levados para a Babilônia. A primeira lá por 606, 605. Quem vai parar na Babilônia? Daniel, Ananias, Azarias e Israel. Estudiosos dizem que, pelo menos falam a respeito de Daniel, que quando ele vai cativo para a Babilônia, ele tinha cerca de 17 a 18 anos de idade. Ele era um jovem. Então, ele participa de todo esse cerco a Jerusalém, porque ele era de Jerusalém. Ele acompanha toda essa questão, e ele vai ser levado, então, para a Babilônia. E lá, ele vai ser preparado para trabalhar em favor do rei Nabucodonosor, ele mais os 3 jovens. E aí é onde entra a história que ele decide não se contaminar com as iguarias do rei. Mas veja que coisa maravilhosa é isso. Daniel, ele vai passar por 3 reis da Babilônia, ele vai passar por Ciro, e ele vai passar por Dário. 5 reis com personalidades um pouco diferentes, 3 reis caldeus, um persa e um medo. E em todos eles nós vamos encontrar Daniel sendo conservador, fiel
fiel a Deus. Quando acontece aquele negócio da cova dos leões, lá com o rei Dário, o rei mesmo, os historiadores dizem que Daniel tinha 85 anos. Um monte de anos. Chegou com 17, não se corrompeu, estava com 85 anos. Glória a Deus. Coisa maravilhosa. Tu vai morrer, Daniel, se tu não fazer o que o rei está mandando, se tu não parar de orar pelo Deus, se tu não orar o rei. E aí sempre levanta alguém para querer derrubar a gente da presença de Deus. E lá tinha gente que não estava orando, né? Para criticar quem estava orando. E aí Daniel foi para a cova dos leões. Mas Deus teve misericórdia. Deus teve misericórdia. Porque ele se manteve fiel a Deus. Os outros 3 jovens também, né, que não adoraram a estátua. Que coisa interessante, né? Daniel, não sei quanto tempo, tinha interpretado o sonho de Nabucodonosor, falou de uma estátua. Aí o que ele fez? O que ele fez? Adorar ele. Os jovens não se dobraram, foram lançados na fornalha, mas a palavra mais firme, assim, mais impactante para mim é quando eles foram meio desaforados. Olha, se tu quer saber, o negócio é o seguinte: nós não vamos dobrar diante do teu Deus. Não vamos. Eu vou queimar você. Não vamos dobrar diante do teu Deus. Fornalha, mantiveram conservadores. E tanto o rei Dário como Daniel, quanto Nabucodonosor, os 3 jovens, puderam ver a glória de Deus se manifestando na vida daqueles conservadores. Um não se queimou, nem um fio de capim, nem cheiro tinha. Os outros, o leão resolveu jejuar aquele dia. Porque, irmãos, se eles fossem desobedientes, será que Deus iria intervir e ter esse milagre? Certamente não. Mas então, Deus age dessa forma. Nós estamos falando ali no tópico 1, na contaminação do mundo, e eles assentaram no seu coração essas coisas, de não se contaminar. Mas veja que interessante, né? Eles saíram muito jovens, e veja que firme e forte deve ter sido o ensinamento dos pais deles. Né? Saíram jovens, sem experiência, presos, cativos, longe da família, longe de todo mundo, mas a semente do seu Deus, da palavra, do ensinamento, estava sobre a sua vida. Eles aprenderam que o Deus de Israel era poderoso na derrota. Então, quando eles chegam lá, Nabucodonosor se achando bonzão, eles sabiam que o Deus de Israel era mais poderoso. Amém, irmãos? E o que termina acontecendo nessas cenas aí, né? Quando Daniel interpreta o sonho de Nabucodonosor adora a Deus. Ó, o Deus de Daniel. É o Deus. Mesma coisa de Ananias. Eu sempre me lembro de Sadraque, Mesaque e Abednego, que é o nome judaico. A mesma coisa, o rei se impressiona e adora a Deus. Não é assim. Quando a gente considera os princípios e valores de Deus, Deus vai nos honrar. Ainda que os homens não nos honrem, Deus vai nos honrar. E todo mundo vai poder contemplar a mão de Deus sobre a tua vida. Porque você guardou. Você foi conservador com a palavra de Deus. Seguindo ainda um pouco na história, a gente vai ver que volta a perda da identidade. Vamos no tópico 2. Então, quando o povo de Israel vai para
para a Babilônia, eles vão passar 70 anos no cativeiro. Para quem gosta de número aí, tem a questão de que Deus, no capítulo 25 do livro de Levítico, fala sobre o ano sabático, em que a cada 7 anos a terra tinha que descansar do seu plantio. E desde o período dos reis até o cativeiro foram 490 anos que a terra não descansou. E os reis plantaram direto. E aí eles foram quanto tempo no cativeiro? 70 anos. Esses 70 anos dá o ano sabático dos 490 anos. Bem certo. Para quem gosta de número, a Bíblia também é precisa nessas coisas. E então, falando um pouco da questão dos samaritanos que perderam a sua identidade, o povo quando vai para a Babilônia, e eles vão voltar para a Babilônia, nós vamos encontrar isso lá em Neemias, Esdras e por aí adiante. O povo volta casado, com famílias formadas, com filhos, né? Falando provavelmente um outro idioma, porque os caldeus também falavam o acadiano, que é uma das línguas mais antigas do mundo. Então eles aprenderam uma outra língua, um outro idioma, um outro costume, né? Uma outra forma de viver, tanto que os que voltaram da Babilônia não foram todos. E diferente dos assírios que agiram agressivamente, na Babilônia eles não tiveram esse problema. Daniel disse: olha, quando vocês forem para a Babilônia, vocês construam casas, vocês vão passar lá 70 anos. Então na Babilônia, de certa forma, entre aspas, vamos dizer assim, eles foram relativamente bem recebidos. E na hora de vir embora, muitos não voltaram. Preferiram ficar na Babilônia. Preferiram não ser conservadores com os princípios de Deus, mas desfrutares com os manjares do rei que Daniel deixaram de lado, ser conservador. E aí então, quando eles voltam para Jerusalém, através de Esdras, Neemias, Zorobabel, Josué, não Josué lá no exército, ou Josué sacerdote, quando eles vão se deparar, eles vão chegar em Jerusalém, eles começam os trabalhos, enfim, eles vão se deparar com um povo misto em Jerusalém, judeus misturados com cananeus. E isso Deus já havia registrado na sua palavra lá atrás, que Deus não aceitaria isso, porque Deus queria preservar uma linhagem pura dos judeus. Então vem essa questão daqui da perda da identidade. Então é uma medida forte de Deus, mas é a justiça de Deus se cumprindo, em que para servir a Deus agora, eles deveriam fazer uma escolha entre eles serem um povo misto, que não poderiam estar em Jerusalém e adorar a Deus, ou ele abrir mão da família que eles formaram lá na Babilônia para servir a Deus vivo e poderoso. A gente pensa que é todo o povo, não é todo o povo. Lá no livro de Esdras vai trazer, no capítulo 10, vai trazer a relação das famílias e dos homens que tiveram que tomar esta decisão. E então acontece isso, e o povo, para não perder a sua identidade, eles têm que tomar este princípio. Conceituando isso para a igreja, quando deixa de guardar a palavra de Deus, de obedecer a palavra, que vai se acostumando com as coisas do mundo e ela vai aceitando as coisas do mundo, a igreja vai perdendo a sua identidade também. Porque a igreja passa a ser amiga do mundo, e nós não fomos chamados para ser amigos do mundo, nós somos chamados para ser amigos, servos e filhos de Deus. Porque o mundo jaz no aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está. Então a gente precisa entender essas coisas para não perdermos a nossa identidade, os nossos valores. Eles não podem ser mistos ou híbridos. Uma hora eu estou aqui, uma hora eu estou lá, uma hora eu estou assim, uma hora eu penso de um jeito, uma hora eu penso do outro. Não. Para mantermos a nossa identidade, nós temos que tomar a decisão que nem aqueles homens que voltaram da Babilônia tiveram que tomar. Eu quero ser santo para Deus. Eu não posso me misturar com outras coisas.
A palavra de Deus estava dizendo lá atrás. Deus está sendo injusto? Não. Deus avisou, Deus falou, Deus ensinou. Fui eu que veio. Agora sou eu que tenho que tomar a decisão para consertar o meu erro. Muitas vezes as pessoas pensam, Deus foi cruel, Deus foi não sei o quê. Não. Deus precisava preservar a linhagem pura dos judeus, porque haveria muita história para frente que precisaria, que aconteceria a respeito disso. Então, para não perdermos a identidade, nós precisamos nos posicionar contra as facilidades, contra as coisas do mundo. Hoje, quando eu fui para casa, eu cheguei chorando, cara. Deus foi me revelando uma palavra. E aí, as coisas estão bravas. É que o bravo fica chorando. Feio igual. E dentro dessa palavra, e aí eu comecei a pensar. Teve um rapaz que foi relativamente moço para a Babilônia também. O nome dele foi Zorobabel. Ele estava no cativeiro. E quando ele volta do cativeiro, ele não está dentro da lista daqueles homens que se casaram com os cananeus. Capítulo 10. E Deus vai escolher ele para construir o templo. Ele como governador de Jerusalém, de Judá, vamos assim dizer, e Josué como sacerdote. E num dos livros aqui, não me lembro se é Zacarias, qual é que é, Josué estava com as vestes sujas. E Deus vai chamar e vai dizer assim, troca as vestes dele e dá umas vestes brancas, porque Deus tirou o pecado para que ele pudesse fazer o ofício de sacerdote. Levita. Amém. Mas agora, quando olha para Zorobabel, Deus começa a injetar um ânimo, uma graça, uma unção em Zorobabel, te esforça, Zorobabel. Aí ele lança os alicerces do templo. Os alicerces do templo são lançados, a obra para, porque vinha muita gente contra, e vai dizer no livro de Ageu, vai dizer no livro de Zacarias, vai dizer um monte de gente, te esforça, tem bom ânimo, te esforça, tem bom ânimo, o Senhor é contigo, a graça do Senhor está sobre ti. E ele vai construir e ele vai finalizar o templo, Zorobabel, com muito esforço e com muita graça, com muita unção, com muito incentivo do Espírito de Deus sobre a sua vida. E aí, quando nós vamos enxergar lá na genealogia de Jesus, quem é que está na genealogia de Jesus? Aquele que foi para a Babilônia, não se contaminou, voltou da Babilônia, construiu o templo e ainda dele nasceu uma semente que foi parar lá em Jesus. Imagina Jesus entrando no templo. Jesus olha, essa pedra foi toda Babilônia. Claro que não está escrito, estou ilustrando. Mas Jesus sabia quem tinha construído a glória. Imagina quando Zorobabel encontrar Jesus lá no céu. Jesus, tu nasceu da minha descendência. O templo que eu construí, que eu estava querendo existir há todo o tempo, foi tu que me deu força, Senhor. Porque um dia lá na frente da história tu iria entrar nesse templo para glorificar o Pai. E era isso que eu estava chorando. Porque eu comecei a enxergar a cena de Zorobabel no céu falando com Jesus. Senhor, tu saiu de mim, tu me guardou na Babilônia para construir o templo. Quantas vezes eu quis parar, mas tu colocou o alicerce. Tu me deu força para colocar o alicerce. E quando eu parei, tu me deu força para continuar. O templo se ergueu. E vai dizer que a glória da segunda casa é maior que a primeira. Não foi porque Herodes embelezou o templo, foi porque Jesus entrou no templo. Glória a Deus. Essa foi a glória que entrou no templo. Essa foi a maior glória do segundo templo. Não foi a construção, foi a presença do Deus vivo dentro do templo se manifestando, porque não tinha mais arca. O Santo dos Santos estava vazio, mas a presença de Deus não estava mais ali dentro, ela estava do lado de fora, ela estava caminhando pelas ruas de Jerusalém. A glória não estava no Santo dos Santos, a glória estava se locomovendo na Judéia, estava se locomovendo em Samaria, estava se locomovendo em Jerusalém. A glória do templo foi no tanque de Betesda. A glória de Deus, ela foi ali curar. Glória a Deus, e eu chorava por causa disso.
Porque eu vejo que vale a pena ser um conservador, irmão. Imagina Zorobabel que eu chegar lá no centro, irmão Rodrigo. Valeu a pena não me contaminar na Babilônia. Valeu a pena eu me esforçar para construir o templo. Porque o meu descendente, que hoje é o meu Senhor, aleluia, glória a Deus, Aleluia, Jesus. Ele me guardou. Hoje o templo não existe mais, mas a obra de Zorobabel existe, está registrada no céu. Glória a Deus, aleluia, Jesus. E eu chorava quando eu pensava nisso, porque é algo tão fantástico que às vezes detalhes na Bíblia a gente não presta atenção. E você vai ver Deus falando para Zorobabel: te esforça, vai, continua, te esforça, vai, vamos em frente. Diz que Deus esforçava o espírito de Zorobabel, vai, e Deus assim terminou o tempo através da vida de Zorobabel. E Jesus pôde entrar nesse templo, um descendente dele, da tribo de Judá, que havia construído lá atrás. As horas já têm passado, irmãos. Vamos tentar. Então ainda tem a questão da resposta de Daniel, que nós já falamos, ele foi conservador. Desafiando a Babilônia, ele não aceitou os manjares do rei, ele permaneceu íntegro, conservando aquilo que ele tinha aprendido. Mas eu quero seguir ainda nessa linha do Zorobabel. Anos 70 depois de Cristo, Jerusalém vai ser destruída. E muitos judeus são mortos. E depois, no ano 134, vai ter a diáspora, e os romanos vão destruir de vez Jerusalém, e aí vão expulsar todo mundo, e todo mundo é expulso da sua terra. Os judeus são expulsos da sua terra, vão para a Europa, Portugal, Espanha, África, e saem pelo mundo afora. E assim, queridos irmãos, por não conservarem as coisas que Deus fez muitas coisas, deixou registrado como vale a pena obedecer a Deus. E aí eles quiseram se levantar contra os romanos na força do seu braço. Se a gente se lembrar lá do Samuel, quando diz a Ebenezer, até que me ajudou o Senhor, eles não foram lutar contra o exército inimigo, eles jejuaram, se humilharam, se prostraram, reconheceram a sua fraqueza, se humilharam diante de Deus, e Deus deu vitória. Para Ezequias, Deus deu vitória. Agora eles quiseram vencer com o seu próprio braço, em desobediência, em conflito com Deus. E quando a gente está nessa situação, a gente não vence batalha. A gente afunda, a gente fica envergonhado. A Bíblia vai dizer que um abismo chama o outro. Então eles são expulsos para o mundo, mas Deus teve misericórdia deles. No ano de 1890, vai começar um movimento sionista, que é um movimento de retorno para Sião. Vários homens com dinheiro vão financiar o retorno de judeus para Jerusalém, começam a povoar a terra, né? Então, lá no ano de 1948, nasce novamente o Estado de Israel. Por quê? Porque em Zacarias tem uma profecia. E quando Jesus voltar, ele vai voltar sobre o Monte das Oliveiras. Esse lar, por terra que está em cativeiro, Jesus não vai. Então Deus está trabalhando ao longo da história sobre todas as coisas. Glória a Deus, aleluia. Deus conserva a sua palavra. Se nós não conservarmos, Deus conserva a sua palavra. Ele diz para Jeremias: Jeremias, o que vês? Jeremias disse que viu. Ele se viste bem, porque eu velo e zelo pela minha palavra para cumprir. Em Isaías ele diz que a palavra que sai da boca dele não torna para ele vazia, ela atinge o alvo, atinge o objetivo. Então Deus está sempre no controle, conservando e preservando a sua palavra. E enquanto nós, igreja, estivermos dentro disso, a palavra de Deus, as promessas, as vitórias proclamadas por Deus na sua palavra, elas vão ser alcançadas para cada um de nós, na sua igreja. Amém, irmãos? E, por fim, só para terminar, uma reflexão. Como é que
Como é que os irmãos acham que a gente deixa de ser conservador ou a igreja deixa de ser conservadora? Um de cada vez. Uma opinião rápida. Se adequando ao mundo para tentar se enquadrar. Se enquadrar no mundo. Deixando os princípios de Deus. Deixando os princípios de Deus. Deixando os princípios de Deus e se enquadrando nos princípios do mundo. Estamos formando um conceito. Uma coisa que eu vou dizer assim, nem você falou ali, o ensinamento de pais e mãe, ensinar a gente a respeitar Deus, isso aí a gente nunca esquece, até mesmo nos piores momentos da gente, né? A gente vai relembrar as palavras que a gente usou quando estava no momento difícil que deu certo. E a gente carrega com respeito a Deus. Se com Deus as coisas estão muito pior sem Deus, né? A gente tem isso aí. E mesmo assim as pessoas esquecem às vezes de Deus quando estão no bom momento, né? Quando estão no momento, não lembram de Deus. Aí dá para ter uma dorzinha, ai meu Deus, por que Deus permite isso aí? Mas foi eles que permitiram a dor, né? Então, através do ensinamento dos pais, da escola bíblica, nós aprendemos os princípios de Deus e não queremos os princípios do mundo. Estamos formando um conceito, pegando as opiniões de todo mundo. Mais alguém? Deus vai dizer que meu povo erra por não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus. No momento em que não há um verdadeiro apelo para ir para dentro da palavra de Deus, tudo essa acaba acontecendo para a igreja. Até mesmo a gente vê, por exemplo, que tem movimentos que têm aparência de piedade, né? Mas é só na experiência. A palavra de Deus não está ali, né? Então não adianta. Tudo tem que convergir, tem que ser mediante a palavra de Deus. Então nós erramos por não conhecer as Escrituras, se nós não viermos na escola bíblica dominical e se não aprendemos em casa do Pai. E aí, se nós não aprendemos, nós erramos, não aprendemos os princípios de Deus e aí vamos aprender os princípios. Fazendo aqui fecha a lição. É isso? E a gente perde o conservadorismo na igreja, ou por que não, nas nossas vidas, e a gente sempre tem um pensamento assim: o diabo está entrando na igreja, o diabo está destruindo a igreja, o diabo está, né, fazendo coisas terríveis na igreja. Mas as coisas que são implantadas na igreja são implantadas por quê? As coisas que são implantadas na nossa vida são implantadas por quê? É pelo diabo ou somos nós que pegamos as coisas lá fora e trazemos aqui para dentro da nossa vida? O conservadorismo, a gente perde não pelo diabo e não pelo mundo, porque nós deixamos de seguir os princípios de Deus. Talvez para alguns eles não sejam mais atrativos, talvez para alguns eles já não dê mais resultado, já não alegue a sua vida, o seu coração. O mundo não desce goela abaixo o dia inteiro. O diabo não impõe nada para ninguém, ele oferece. Então, se as coisas deixarem de ser conservadoras ou conservadas, se a Batista conservadora deixar de ser conservadora, não foi o diabo, foi nós que escolhemos não ser conservadores. As escolhas são nossas, está na nossa mão essa reflexão. A bandeja de Satanás, os manjares do rei estão lá fora, eu vou comer lá fora se eu quiser. Então, dentro da igreja, as coisas só entram se nós permitirmos. Se nós aceitarmos ou compactuarmos com elas. Muitas igrejas mudaram, na verdade. Muito, lembra? Por que mudaram? Porque alguém algum dia trouxe uma inovação, alguma coisa lá de fora, ou que veio em tal lugar, trouxe para cá. Não ouviu a mente de Deus, a vontade de Deus, a direção de Deus. E quando vê, traz prejuízo para a igreja. Só rapidinho, é uma questão que, principalmente a gente que é, nós que somos pais, né? A
a gente tem muito receio dos filhos ir para o mundo, né? De sair da igreja. E até estava refletindo sobre isso, que a gente sempre quer colocar, em nosso caso, que a gente tentou colocar, claro, pela questão de valores, né? Numa escola cristã. Tenta que o filho, antigamente os filhos os pais cristãos não queriam que o filho fosse para a faculdade para não esfriar a fé, né? A gente quer sempre proteger para que os filhos não se contaminem com o mundo, né? Mas de uma forma ou outra vai para uma escola cristã, vai ter que trabalhar, vai ter que se envolver com coisas desse mundo, né? Então, na realidade, a gente pensa assim, porque o mundo hoje está terrível, mas olhando, sempre foi, né? Porque José lá, o Daniel lá na Babilônia, para que mais contaminação com o mundo que ele teria a oportunidade de ter, né? José lá, ele teve lá no Egito, né? Teve toda a oportunidade, né, de se contaminar, então isso sempre existiu, né? Na realidade, não a gente tem que proteger eles do mundo, eles tendo a fé firmada em Deus, que nos leva a pensar através da reflexão, né? Que eles vão ser conservadores porque eles vão estar com a fé firmada em Deus. Ser conservador é entender, compreender e querer esse princípio. A gente pode até botar a goela abaixo em alguém que vai durar uma semana, 2 meses, mas não é um valor que ela tem. É um costume de estar no meio dos outros. Quando ela começa a se afastar, ela perde isso. Porque existe uma coisa chamada influência. Isso é a pior coisa que tem. Para quem tem filho pequeno e quem nunca viu o filho começar a falar uma palavra, uma frase diferente. Todos ouviram. E aí a gente vai ver onde é que é. É na escola, é no trabalho, na igreja. Quem nunca se espelhou e foi influenciado por um pregador, por um homem de Deus? Eu vou falar um tempo que tinha uma irmã que era um exemplo para a senhora. Foi uma influência positiva, assim como tem influência positiva. Por isso que os valores precisam estar bem definidos e estabelecidos. Então, se eu sei que as coisas de Deus são melhores para mim, então a gente precisa fortalecer esse ensino das crianças, o nosso, para que a gente consiga conservar as coisas que Deus deu. Nós falamos de Jerusalém, falamos de Israel, que eles perderam, etc. Lembra que eu disse, o tipo do norte serve de exemplo para ajudar a tribo do sul. A história de Israel serve de exemplo para a igreja. A igreja antiga serve de exemplo para a igreja moderna. E quem sabe se for voltar daqui uns anos, nós vamos servir de exemplo para outra geração que virá lá na frente. Agora você saber qual é o exemplo que a gente vai conseguir identificar. Judá não identificou que a queda de Samaria, da tribo do norte, foi ruim porque eles abandonaram. Aconteceu a mesma coisa com nós. Então, se a gente não identificar que as coisas do mundo são ruins, não nos trazem nenhum benefício, a gente vai pensar em flexibilizar o processo. O problema pode ser muito sério. Quem quer falar mais alguma coisa? Vamos colocar de pé, né? Vamos orar. Eu sempre tenho um pensamento comigo que na nossa igreja a gente deveria ter uma vez por mês uma reunião entre toda a congregação, né, para conversar com uma pessoa. Se tem uma diferença com outra, conversar, então isso aí seria muito bom, não ter aquela